Vamos supor que você é corintiano e daqui a alguns anos resolvem fazer um filme contando a sua história, mas tem um problema. Lá eles representam você usando a camisa do Palmeiras. Diz aí, o que você ia achar disso? E se eu te falar que foi praticamente isso que Nolan fez no trailer que saiu do filme da Odisseia? Você não deve estar entendendo nada, né? Mas calma aí que eu consigo te explicar. O fato é que eu percebi que na internet não tem ninguém comentando sobre esse assunto. Aí eu fiquei instigado a falar sobre ele. Até porque é um erro tão anacrônico que deve estar fazendo os gregos revirar no túmulo. Pois é, enquanto a maioria está preocupado falando sobre as armaduras que estão fora de época, sobre aquela armadura de Agamenon que realmente ficou horrível, o cara parecendo o Batman da Grécia, enquanto está tendo toda essa repercussão sobre a atriz que escalaram para ser Helena, tem algo que está passando despercebido e ninguém está comentando sobre. E é um erro que denigre completamente uma cultura inteira, bem mais importante do que confundir armaduras de um período do outro na história. Eu tô falando das calças que Odisseu e os soldados dele estão usando aqui nessa cena. Eu sei, você deve estar achando, ué, mas que besteira é essa? Calça? E realmente até parece um erro besta, mas o problema não é só que os gregos não usavam calça. Se fosse só um erro por estética, eu nem ia estar aqui comentando. O problema é que os gregos, além de não usar ela, eles ativamente odiavam elas e odiava quem as usava. Mas vamos por parte, deixa eu explicar toda a história. Isso se chama identidade cultural e de como usar ou não vestimento, usar ou não tal acessório carregava um valor sociológico muito grande, que podia demonstrar suas ideologias, tanto política como social mesmo. Pra você ter ideia de como o negócio era sério, na Roma Antiga proibiram por lei elas. E pra você ter ideia de como era mais sério ainda, o Kratos teve que mudar de mitologia da grega para a nórdica para só assim poder usar uma calça. Mas vamos lá, do começo, quando surgiu a primeira calça. A calça mais antiga que a gente conhece foi encontrada no território onde hoje é a China há mais de 3.000 anos atrás, e ela pertencia a um cavaleiro. E o surgimento da calça está diretamente ligada com a domesticação do cavalo e a montaria. Até porque, para aquele povo que vivia horas e horas em cima de um cavalo, surgiu a necessidade de criar uma vestimenta para os deixar mais confortáveis. E ela já surgiu matando dois problemas de uma vez só, que foi o conforto climático, que naquela região, naquela época fazia frio, e conforto para o cavaleiro, que ela impedia o contato direto da pele do cavaleiro com o cavalo. Aí você deve estar se perguntando, se a calça foi inventada por causa da montaria, o que eles usavam então? Dando o exemplo dos gregos aqui, por exemplo, eles já tinham sua cultura toda moldada. Sua vestimenta praticamente consistia em uma túnica, uma peça inteira de pano que era moldada ao corpo usando alguns broches. Nas mulheres poderia ser mais longa, chegando até o calcanhar, e nos homens mais curto, na linha do joelho ou um pouco mais acima. E a aversão deles pela calça surgiu exatamente disso, não tinha necessidade nenhuma de criar tal vestimenta. Lá o clima favorecia para o uso desse tipo de vestimenta, essa túnica, por causa do calor do Mediterrâneo. E diferente dos etíopes, que praticamente viviam em cima de um cavalo, os cabras eu acho que aprendiam a andar de cavalo com 3 meses de idade já, a relação dos gregos com o cavalo é completamente diferente. Também domesticaram o cavalo, mas os usavam praticamente só para puxar os carros de guerra, as charretes. E essas charretes eram muito usadas nas batalhas, porque na Ilíada e na Odisseia você vê praticamente quase toda hora a citação delas, eles indo de um lugar no outro ou lutando em cima delas mesmo. Mas elas serviam para uma coisa que eu acho muito mais massa. Os cabras postavam racha com elas. Aqui mesmo na Ilíada você vê uma dessas competições da que eu tô falando. O Aquiles promove alguns jogos em homenagem a seu amigo que faleceu, Pátroclo. E na noite que estava homenageando a morte dele, Aquiles faz algumas competições ali. E uma delas é essas corridas de charrete. E não é por nada não, mas os filmes do Velozes e Furiosos de hoje em dia perdem por isso daqui, viu? O racha foi raiz mesmo, era cabra um xingando o outro, era roubando, roubaeira do inimigo. Quando acabou, moço, mas pareceu o final de Libertadores, era um querendo matar o outro, reclamando, falando que a arbitragem estava errada, o trem foi feio.
A gente geralmente acha que o ser humano muda, né? Mas pelo visto essa necessidade de assistir um Velozes e Furiosos hora ou outra sempre teve aqui. Ou seja, já que eles não tinham a necessidade de montar no cavalo, não surgiu a necessidade da criação da calça. Para eles a túnica já servia para tudo. Já era boa para o clima, já era boa para os combates, e também era boa pela obsessão que eles tinham no físico. Os cabos eram praticamente aqueles exibidos de academia que ficam andando com shortinho e regata por aí. E agora vem o ponto central do vídeo, vem o motivo deles ter aversão a ela. Os gregos já tinham sua cultura toda formada, então para eles o uso da calça é algo de outra cultura, é algo estranho, de estrangeiro mesmo, algo de outro povo. E o problema é que geralmente essa cultura, esse outro povo, era exatamente o inimigo, eram seus rivais. Um dos exemplos é os persas, que para quem assistiu 300 sabe que os persas eram um dos principais inimigos da Grécia naquela época. Ou seja, para eles a calça é algo de bárbaro, algo do outro povo, de outra cultura, e por isso eles deviam ter aversão a ela. E isso impregnava na ideia deles, era algo cultural. Olha, por exemplo, essa arte aqui. Vê o tanto que esse grego, com as roupas gregas, e esse persa, com roupas persas, olha o tanto que eles eram amiguinhos, olha o tanto que o grego aí tá chamando ele para fazer um cafuné nele. E nessas artes a gente vê os gregos usando ali sua túnica, essa sainha ridícula, e os persas ali usando calça e tal, e a rivalidade que eles tinham. Ou seja, passou-se a ideologia até na arte de que os persas eram o inimigo, era o povo a ser rejeitado. Tinha essa vibe de somos nós contra eles. Um exemplo besta que eu citei no começo do vídeo foi a da rivalidade de time. Mas era praticamente isso, os caras tinham aversão um dos outros. Até hoje em dia a gente vê por aí esse sentimento de divisão de um grupo contra o outro, uma ideologia contra a outra. Mesmo que pareça algo besta isso aqui que eu tô falando no vídeo, talvez até seja por isso que eu não vi ninguém mais comentando na internet. Serve pelo menos de informação de que colocaram uma roupa em um povo que tinha total aversão a ela. É como, sei lá, colocar um muçulmano medieval usando a roupa de templário. Não faz sentido. Mas embora seja um erro bem grave, eu acho até o mais grave que teve, no fim é só um filme, é só um meio de entretenimento. O filme não se propõe a ser um documentário histórico. Mas como eu disse, é algo que acaba completamente com a cultura. Como eu disse, é como você ser um corintiano e te colocarem usando a roupa do Palmeiras. É você ser um gremista e te colocarem com uma roupa do Internacional. Não dá certo. Mas vocês, espero que desse filme. Comenta aí, deixa eu saber o que estão achando por aí dele. E você sabia dessa história de que eles tinham completa aversão por uma vestimenta que hoje é normalmente usada por aí? Na verdade, acho que você quase não vê nenhuma população de que a calça não seja um dos itens principal da vestimenta. Enfim, comenta aí, deixa eu saber qual outro erro você viu aí que às vezes ninguém mais está comentando também, ninguém mais percebeu. E tava os caras naquela competição doida pra ver quem ia ganhar, xingamento patuquerado, um trapaceando contra o outro, quando é fé eles escutam de... O desalmado passa todo mundo. Não, aí eu viajei, né? Não duvido nada que o desalmado, se visse uma competição de charrete, ele não ia pegar uma pra participar também.